Graça e paz. Nós estamos hoje tendo a nossa segunda aula sobre o tema da tribulação. Nós estamos nesse percurso, sobre discernindo os sinais dos tempos, essa aula toda desse tema. E dentro desse tema nós começamos a falar sobre a tribulação. A última aula que nós tivemos é o período da tribulação, que é o período da 70ª semana de Daniel. São os 7 anos da tribulação. É o período que o livro de Apocalipse mais fala, sobre a tribulação, sobre os eventos da tribulação. E essa tribulação, ela basicamente é dividida em três séries de eventos, sobre o juízo de Deus em relação ao povo de Israel, às nações. A primeira série de eventos nós falamos na aula passada, que foram os selos, os 7 selos. E nessa aula nós vamos começar com a segunda série de eventos das 7 trombetas e, por último, as 7 taças da ira de Deus. Amém? Então, nós vamos começar falando sobre a primeira trombeta, sobre esse evento das 7 trombetas. Apocalipse, capítulo 8, verso 7, fala sobre a primeira trombeta. Então, cada trombeta dessa inaugura um tempo, de juízo. E como que vai ser? A primeira trombeta, ela fala assim, Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, essa primeira trombeta, fala sobre o juízo, o castigo de Deus, o juízo divino sobre a terra, com problemas atmosféricos e meteorológicos. A vida na terra, de acordo com esse versículo, vai se complicar. Por que vai se complicar? Porque a terça parte de toda árvore, de todo verde, vai ser queimada. Então é um tempo que se inaugura essa terça parte. Outra coisa que eu não falei, que esse período da tribulação é o período... A tribulação em si, ela é composta da primeira metade da tribulação, onde o anticristo vai assinar o pacto, vai se manifestar, e na segunda metade da tribulação, em que o anticristo vai perseguir o povo de Israel, e nessa segunda metade, ou como alguns falam, a grande tribulação, os eventos escatológicos, os eventos de juízo vão se multiplicar nessa segunda metade da tribulação. Então, aqui nós já estamos nessa segunda metade da tribulação. Tá? A segunda trombeta está em Apocalipse 8, versos 8 e 9. Nós vamos ler. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A segunda trombeta é provavelmente o envenenamento das águas do mar, que matará 1/3 de vida existente no mar, bem como destruirá 1/3 das embarcações, provavelmente as embarcações que trabalham também com questões de pescas, Então, isso vai ser destruído. A terceira trombeta, em Apocalipse 8, no verso 10 a 11, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta
e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Essa terceira trombeta, o castigo divino vem sobre a água potável, no caso dos rios, né? Como na interpretação do sexto selo, a estrela parece aqui um demônio. Aqui também a estrela deve ser interpretada como um demônio que cai e tem como a sua atuação principal o envenenamento da terça parte dos rios e das fontes de águas. As águas se tornaram amargosas, matando muitos homens que dela beberam. Então essa é a terceira trombeta. A quarta trombeta está nos versículos, do capítulo 8, do versículos 12 e 13. Diz o seguinte: o quarto anjo trocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, essa quarta trombeta, é uma trombeta que completa o ciclo de terra, mar, água e agora o firmamento, ou céu visível, né? O juízo sobre o firmamento. Aqui estamos falando do firmamento literal, o sol, a lua, as estrelas. Um terço deles foi afetado em consequências trágicas e tem dado consequências, vão dar consequências trágicas para a vida humana. A quinta trombeta está em Apocalipse, capítulo 9, o verso é de 1 a 12. Vamos lá acompanhar. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha
tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, essa quinta trombeta parece que é uma invasão de demônios na terra. A estrela do verso 1 é um poderoso anjo que tem a chave do abismo. O anjo abre o poço do abismo e sai uma nuvem de gafanhotos que provocam um eclipse solar. Esses gafanhotos são simbólicos. Eles simbolizam demônios que serão soltos do poço do abismo, com a permissão de Deus para atormentar a humanidade na segunda metade da tribulação. Então, novamente, nós estamos falando da segunda metade da tribulação. Aqui, ele fala que é o primeiro ai, né? Que são uma série de 3 ais nessa segunda metade da tribulação. Então, essa é o primeiro ai. A sexta trombeta, em Apocalipse 9, vai do versículo 13 ao versículo 21. Nós vamos ler também. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, a sexta trombeta, existem várias interpretações para o significado dessa trombeta, né? É uma linguagem figurada, mas a conclusão mais aplicável é de que seria um grande exército do maligno para atormentar a humanidade. O exército está relacionado com esses 4 anjos caídos que eles falam aqui, né? Que estavam 4 anjos caídos que estavam atados. Fogo, fumaça e enxofre são características nesse texto que fala do inferno e serão usados como armas para a matança. Aqui fala de 1/3 dos homens. Novamente, estamos falando, e aqui é interessante a gente entender isso, de 1,5 bilhão de pessoas. 1/3 dos homens, 1,5 de bilhão de pessoas. Mas como que vai ser esse fogo, essa fumaça, enxofre, que é uma coisa figurada, como que vai ser na prática? Nós caímos no âmbito da interpretação.
Então, nós vamos nos ater àquilo que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala é que 1/3 de homens, independente de como vai ser especificamente, vão morrer nesse tempo. E a gente fazendo esse paralelo, 1,5 bilhão de pessoas. E aí, como nós falamos na aula passada, nós entendemos que essas 7 selos, agora nós estamos falando sobre as 7 trombetas e falaremos das 7 taças. Isso, de certa maneira, é uma ordem cronológica. Porém, nessas ordens cronológicas, há eventos citados em Apocalipse que são como parênteses dentro dessa ordem do tempo, e esses parênteses não necessariamente estão nessa ordem cronológica. Às vezes, esses parênteses de alguns eventos que são citados, eles são citados, mas se referem desde o começo da tribulação, não nem essa ordem cronológica em si. Então, agora nós temos um parênteses aqui no capítulo 11, de Apocalipse, verso 1 e 2, que é a ordem para medir o santuário. Vamos ler, capítulo 11, 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Né? A gente falou que isso aqui é um parênteses, né, dentro do Apocalipse. Essa informação refere-se à segunda metade da tribulação, quando um átrio exterior do santuário será pisado pelos gentios durante 42 meses. Este é o tempo em que o anticristo se assentará no trono de Jerusalém, depois de quebrar o pacto com Israel. De acordo com a profecia, então o templo em Jerusalém vai ser reconstruído. Hoje não está reconstruído, ele vai ser reconstruído, né? E na metade do pacto, na metade da tribulação, o anticristo vai quebrar o pacto de paz com Jerusalém e ele vai entrar, vai profanar o templo de Jerusalém. Por isso que fala que os gentios vão pisar o átrio do templo. Então é isso que está falando sobre o santuário. Em Apocalipse 11, outro parênteses também, do verso 3 a 14, que fala sobre as 2 testemunhas. Vamos ler. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Isso está escrito, se eu não me engano, em Zacarias 4:3. Zacarias 4:3. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outras à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Respondeu-me. O anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão,
para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem os enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei, aqui que a gente quer chegar, verso 11, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar-lhe, perguntou, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes tu que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Verso 14. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então é isso que ele está falando aqui. Então voltamos lá para Apocalipse 11, no verso 3 ao 14, verso 4. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. É uma ilusão a Elias e Moisés. Parece ser uma ilusão a Elias e Moisés, o profeta que orou e o céu e não teve chuva, e aquele que Deus usou para converter as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos, está falando de Jerusalém aqui, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrarão, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Então, meus irmãos, essas 2 testemunhas serão 2 judeus que se converterão, como é parênteses, aqui é no início da tribulação, e terão os mesmos poderes, como nós vimos aqui no texto, de Elias e Moisés, né? Uma referência sobre Elias e Moisés. E a mesma determinação, porque aqui falam de Zorobabel, que é aquilo que Zacarias profetiza, Zorobabel e Josué. Isso está lá falando sobre os 2, em Zacarias 3, falando sobre Josué, o sacerdote, e Zacarias 4, sobre Zorobabel, que promoveram a restauração da adoração ao Senhor do templo. Essas 2 testemunhas serão um ministério, como diz aqui, de 1.260 dias,
de demonstração de poder, mas serão perseguidas pela besta que surge do abismo, o anticristo, que as matará ao final dos 1260 dias. No entanto, como diz o texto, elas ressuscitarão após 3 dias e meio de exposição dos seus corpos em praça e subirão à presença de Deus. Nós vemos aqui muito parecido da mesma forma como Jesus foi assunto ao céu. Então essas testemunhas acontecerá justamente isso na tribulação. Tudo indica que serão elas que selarão as outras 144 mil testemunhas, né, que nós já falamos na aula anterior, que apareceram no capítulo 7 e que são mencionadas novamente no capítulo 14. Este era também o segundo ai, como o texto falou. Então, essas duas testemunhas aparecerão no começo da tribulação. Parece que eles vão selar as 144 mil testemunhas que vão pregar o reino, o evangelho do reino sobre toda a terra, que são 144 mil judeus. E eles vão profetizar, e a profecia dessas duas testemunhas vai incomodar todos, porque eles vão no poder, eles vão nos sinais de Elias e de Moisés. A sétima trombeta, agora continuando as nossas trombetas, né? A gente está falando das trombetas, o juízo das trombetas, no capítulo 11, verso 15 a 19, é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A sétima trombeta é uma visão do céu no anúncio da segunda vinda de Cristo para dar início ao seu reino milenar. Não é a segunda vinda, é o anúncio da segunda vinda. Ainda não é a segunda vinda em si. Então, parece que é um evento celestial, os céus se manifestando. No capítulo 12, nós temos um evento falando sobre a visão de uma mulher e de um dragão. Nós vamos entender isso. Capítulo 12, verso de 1 a 6. Ele fala o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Isso fala especificamente quando José, lá no Egito, quando José, um dos filhos de Israel, teve uma visão, um sonho. E o sonho que ele teve era que o sol e a lua se prostravam para ele, e mais 11 estrelas, ou 12 estrelas. Não me lembro agora aqui. Então, e Israel, o pai dele, falou assim: que isso, José? Você acha que nós e os seus irmãos vamos estar prostrados para vocês? Então, nós já vemos pelo versículo 1 que essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é uma referência clara a Israel.
Então nós já vemos pelo versículo 1 que a mulher, ela é uma referência clara a Israel, que achando-se grávida, verso 2, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Que filho é esse, pastor? É uma referência clara a Jesus, quando veio à terra, a sua primeira vinda. Tá? Nascido de Israel, foi nascido de Maria, né? Mas Jesus, que era um judeu. Nasceu-lhe, pois, um varão, verso 5, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele as sustentem durante 1260 dias. Então essa visão da mulher e do dragão, a mulher é Israel, como falei, o filho que ela deu à luz é o Senhor Jesus, a visão é a primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio a primeira vez, e a perseguição no deserto, a mulher, por parte do dragão, é essa segunda metade da tribulação, após o anticristo quebrar o pacto de paz com Israel, haverá uma grande perseguição a Israel. Então, essa segunda parte está se referindo, essa perseguição, a esse tempo, tá? Da visão da mulher e do dragão. No versículo 7 ao 12, há uma batalha no céu entre Miguel e o dragão. Nós vamos ler aqui, 7 ao 12. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então essa batalha no céu entre Miguel e o dragão, embora essa batalha nos lembre da queda do diabo no início da criação, ela não se refere àquele tempo, e sim uma batalha que ocorrerá quase no final da tribulação, né, nas regiões celestes, para intensificar os juízos sobre a humanidade perdida. Quando Satanás foi expulso da presença do Senhor, conforme Isaías 14 e Ezequiel 28, isso fala da eternidade, tempo da eternidade, lhe foi permitido acesso ainda à presença de Deus. Nós vemos isso muito claramente no livro de Jó, no capítulo 1, ali no começo, quando Satanás vem à presença de Deus, né,
para conversar com Deus a respeito de Jó. E também Paulo, na carta de Efésios, nos declara que a nossa luta é contra principados e potestades, contra hostes espirituais nas regiões celestes. Falando que esses demônios, o diabo, os anjos, demônios, estão nas regiões celestes. Nesse momento, parece aqui nesse texto de tribulação, o próprio diabo e todos os seus anjos serão expulsos dessas regiões celestes para estarem somente aqui na terra. Somente na terra. Deus parece que está limitando ainda mais o âmbito de ação de Satanás, ao mesmo tempo dificultando mais a vida na terra. O resultado dessa batalha expulsão é uma grande cólera por parte do diabo, por saber que pouco tempo lhe resta, como está lá no versículo 12 que a gente acabou de ler. Ok? No versículo 13 ao 17, há uma perseguição da mulher por parte do dragão. Nós vamos ler aqui do 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voassem até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que isso significa sobre a perseguição das mulheres? As almas dos decapitados e dos que foram mortos pelo testemunho da palavra eram todas de gentios convertidos. Nesse sentido, em Mateus 25, nós já vimos isso no outra ministração, quando Jesus ele fala em Mateus 24 e 25, ele está falando sobre esse tempo da segunda vinda, que vai pegar o tempo da tribulação. Então, Mateus 25 tem uma parábola, na parábola da separação dos cabritos e das ovelhas. Isso está em Mateus 25, 31 e 46, em que as ovelhas são aqueles que ajudam, dão alimento, dão abrigo aos meus, que ele chama de pequeninos. E ele fala, a mim me ajudou. E os cabritos são aqueles que não ajudaram os pequeninos do Senhor. É isso que diz lá nessa parábola de Mateus 25, de 31 a 46. Ali é referência ao povo de Israel, esses pequeninos, que vai fugir dessa perseguição, do anticristo, ilustrada aqui no versículo, ilustrada pela terra no versículo 16 e a areia do mar no versículo 18, e buscará abrigo no mundo inteiro. Pela parábola fica claro que só os salvos, só aqueles que aceitaram a Jesus, salvos, ajudarão os judeus, aceitaram Jesus nessa tribulação, reconheceram o Messias na tribulação, ajudarão os judeus, por isso serão recompensados. Aí no versículo 1 a 10 do capítulo 13, nós temos a besta que emerge do mar. Nós temos 2 bestas, uma que emerge do mar aqui, e uma que surgiu da terra em seguida. Nós vamos ver aqui, emerge do mar, versículo 1, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o poder, o seu trono e grande autoridade. É interessante que a linguagem aqui é muito parecida à da linguagem de Daniel, nas primeiras aulas. A besta que emerge do mar. O mar simboliza, pela palavra de Deus, nações. É uma linguagem figurada que simbolizam nações. E essa linguagem figurada que fala sobre diademas e sobre a besta que via era semelhante a leopardo, nós vemos muito parecido com a visão da estátua de Nabucodonosor, que é as visões que Daniel teve. Verso 2, a besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, essa besta que emerge do mar, alguns entendem, como falamos em aulas anteriores, que essa besta é o Império Romano restaurado. Alguns entendem como Império Romano. E nós vemos também, nós falamos em aulas anteriores, se você não viu, veja as aulas anteriores, nós falamos que pode ser também, alguns também entendem, que é o Império Islâmico, né? E daí vai vir o anticristo. Então, esse império restaurado e o anticristo, uma junção, essa besta, né? Desse capítulo temos a descrição da mais ousada atuação e estratégia do diabo. A formação de uma trindade satânica para atuar aqui na terra. É a realização do grande desejo que originou a queda do diabo, o de ser igual a Deus. Como assim? Como que Deus age? Há um Deus Pai, Deus Filho, o Verbo vivo, e Deus Espírito Santo, né? Então, é uma alusão a essa trindade. O dragão, o diabo, se passando pelo Deus Pai, o anticristo, né, pelo Filho, e o falso profeta, que simboliza a besta que vai emergir da terra, pelo Espírito Santo com as suas atribuições. Então nós vamos ver já a besta que emergiu da terra, no verso 13, no capítulo 13, verso 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Interessante isso, parecia cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então não está ligado a questões religiosas, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra
que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, essa besta que surgiu da terra, que João viu na profecia de Daniel, a terra era símbolo da terra chamada da Palestina, né? Em contraste com o mar, que simbolizavam as nações. Então, há um entendimento que parece que esse falso profeta vai ser um judeu. Quando fala da terra, fala daquela terra de Israel. Então vai ser um judeu que vai respaldar o anticristo, né? Pastor, e o que significa o número 666? É um número de homem, né? Tem muita coisa que se especula, o que já se especulou, o que seria esse número 666, que seria colocado na fronte, chip, tem muitas pessoas que acharam que era a internet, mas isso não vem ao caso. Parece muito mais que vai ser uma consciência. As pessoas que vão estar com esse número, elas vão estar conscientes, que parece ser algo simbólico, na testa e na mão, mas eles não vão estar assim inconscientes desse número, eles vão estar conscientes, convictos. Cabeça fala de entendimento e mãos falam de obras, daquilo que você faz. Eles vão estar convictos, né, em servir a Satanás nesse tempo. Isso que é mais importante, né? O cordeiro, no capítulo 14, temos aqui o cordeiro, alusão novamente ao cordeiro, e os 144 mil no Monte Sião, do versículo 1 ao 5. Vamos ler. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, né? Os 144 mil tendo na fronte também escrito o seu nome, ou seja, uma renovação de mente também era visível, algo visível. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e 2 anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Cordeiro, os 144 mil, uma característica que fala aqui desses 144 mil é de que não se macularam com mulheres, versículo 4. Parece que eles não eram casados, é isso que dá. Eles são os primeiros convertidos na tribulação. Por isso que eles falam primícias para Deus e para o Cordeiro. Como nós falamos, parece que as 2 testemunhas pregarão ou selarão esses 144 mil no começo da tribulação. E aqui, no capítulo 14, de 6 a 13, as vozes dos anjos. Então aqui, ó,
Aqui há uma referência sobre as vozes dos anjos. Vamos ler 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a quarta voz: então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os apanham. Então aqui temos a voz, as vozes dos anjos. A terceira voz é, na verdade, uma advertência aos seguidores da besta e a adoração da sua imagem. Esses recebem na sua fronte ou na sua mão a marca da besta e beberão do vinho da cólera de Deus, é o que diz aqui. E, por último, nós vamos falar sobre o derramamento das 7 taças da cólera de Deus. Há muita coisa dentro do Apocalipse para falar. Se nós fôssemos minuciosamente, ia durar muito tempo, só nessa questão das grandes tribulações. Nós deixamos algumas coisas para nos focar basicamente na questão dos 7 selos, 7 trombetas, e agora nós vamos ler, muito mais ler para dar entendimento sobre as 7 taças da cólera de Deus, que está lá em Apocalipse 16, do verso 1 ao verso 21. Esse tempo é o momento no qual Deus vai julgar, ao mesmo tempo, a besta, o falso profeta e os seus adoradores. De certa forma, o conteúdo dessas taças tem semelhança com as pragas derramadas no Egito. Então vamos ver Apocalipse 16, do verso 2 a 4, ele vai falar sobre as primeiras 3 taças. Verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira taça, úlceras malignas e perniciosas, né, aos adoradores da besta. Verso 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então essas taças é muito parecidas com as pragas do Egito que Moisés enviou, que Deus enviou através de Moisés para a libertação do povo de Israel. Então essa é a segunda taça, né? A água se tornou em sangue e morreu todo ser vivente que havia no mar. Verso 4: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, do 2 ao 4, são as primeiras 3 taças, né? A quarta taça, 16, vai do verso 8
do verso 8 ao verso 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui está muito claro como que vai ser essas taças, né? Então parece que é uma crescente de desgraças. Então essa aqui vai queimar os homens, né? Através de queimaduras pelo calor. A quinta taça, ela vai do versículo 10 e 11. Derramou o quinto anjo, no caso, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A sexta taça vem falando do verso 12 ao 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então a sexta taça é o que vai ocorrer, né, nos versos 13 em diante, que é o ajuntamento das nações para serem julgadas por Cristo na batalha do Armagedon. Ao final da tribulação, Jesus vai descer, né? Será a segunda vinda de Cristo e haverá essa batalha no Armagedon. Quando o Monte das Oliveiras for fendido ao meio, na volta de Jesus, por época da segunda vinda de Cristo, o vale se estenderá até o deserto no sul, na região de Edom, numa extensão de quase 200 quilômetros. A batalha do Armagedon em si, no capítulo 16, do verso 14 ao 16. Nos textos proféticos do Velho Testamento, em que este evento da Batalha do Armagedon é citado, são descritos vários locais distintos. Em Joel 3, 2 e 13, fala sobre o Vale de Josafá. Então são coisas semelhantes à questão da Batalha do Armagedon. Em Isaías 34 e em Isaías 63, é Edom e Idumeia. E em Zacarias 12, 2, fala sobre Jerusalém, né? São locais citados, o mesmo local citado em relação à questão da batalha do Armagedon. A visão nos mostra que o dragão, o anticristo e o falso profeta convocarão todos os reis da terra para a peleja no final da tribulação, chamada a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso que ele fala. É nesse momento que vai ocorrer o que está escrito no capítulo 14, verso 20. Vamos ver lá, capítulo 14, verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade,
e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, o Senhor Jesus com seus santos vencendo a questão da batalha do Armagedon. E a última taça, a sétima taça, lá no capítulo 16, verso 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Imagina essa situação, né? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, aqui está falando sobre Jerusalém, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Aqui são catástrofes naturais finais que antecedem a efetiva segunda vinda de Cristo. A sétima taça não é algo de momento, e sim uma sucessão de catástrofes que começam aqui, mas que se estendem até a destruição total da Babilônia. É o clímax da ira de Deus. A ideia é que algo começou que não pode parar, mas até completar-se o que está determinado. A ira de Deus atingiu de tal forma o universo que tudo parece despencar. Então, queridos, aqui nós acabamos essa parte da tribulação, né? Que mais especificamente nós falamos das 7 selos, das 7 trombetas e por último as 7 taças de Deus, da ira de Deus, antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, nós não falamos tudo novamente, são textos muito longos, textos muito específicos, de muita interpretação. Talvez você tenha uma interpretação um pouco diferente de uma coisa ou outra, não tem problema, mas nós queremos simplesmente passar um conhecimento sobre esse tempo da tribulação. Que nós cremos, é claro, que nós como igreja não estaremos nesse tempo, estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Quero orar novamente pela sua vida, abençoando, Pai. Eu coloco esse meu irmão, essa minha irmã, que tem acompanhado esses estudos, essas ministrações, discernindo o final dos tempos. Que o Senhor venha com revelação, que o Senhor venha com entendimento, que o Senhor venha com seriedade em relação a te servir, porque nós verdadeiramente estamos nos finais dos tempos. Venha, Senhor, abençoar cada um em o nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida.